Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 8 de abril. O Ibovespa apresentou um candle aqui chamado de estrela cadente, uma variação porque ficou uma sombra inferior, mas enfim, um candle de reversão, foi lá em cima, superou a máxima, as duas máximas anteriores e não conseguiu se firmar acima, fechar acima, até porque já tem um movimento mais esticado para cima. Mas ainda aqui pelo G60 e nem pelo gráfico diário não perdeu a mínima do pregão anterior, que seria mais relevante a partir de hoje, a partir do próximo pregão, quinta-feira, oscilar abaixo dos 53.507, principalmente da mínima de ontem, 53.436, porque isso aqui representaria a quebra na sequência de fundos ascendentes no gráfico de 60 minutos. Então seria algo um pouco mais relevante, principalmente se o Ibov tenta abrir subindo, gera um candle de força na primeira hora de pregão, e na segunda hora de pregão já reverte para baixo, perdendo essas duas mínimas do pregão de hoje e do pregão de ontem, pregão de terça-feira. Olhando agora para e lembrando que seria coerente para uma movimentação para baixo, consequentemente para buscar um nível de suporte na faixa dos 52.000, perto dos 52.500 a 52.000 pontos, principal zona de suporte para o Ibov. PTR4 no pregão de hoje apresentou um candle aí de reversão, foi lá em cima, mas terminou fechando ali com queda de 2,66%, um candle aí semelhante a de um engolfo de baixo, que parou justamente em cima dos 10,60 ali na abertura do pregão anterior. Então o ativo nesse momento apresenta um cenário mais esticado para cima e proporcionou uma sinalização também de mudança de tendência pelo gráfico 60 minutos. Foi lá em cima, tentou gerar fundo aqui em um nível de suporte em cima do gap, não conseguiu e já reverteu para baixo. Então traz a possibilidade mais de se trabalhar, no meu entender, na ponta vendedora através de topo descendente no gráfico de 15 minutos, principalmente se já vier a perder aqui a mínima de hoje, 10,49, e consequentemente esse fundo anterior no gráfico de 60 minutos, 10,46. E topos no G15, principalmente para baixo dos 10,86, seria mais para a ponta vendedora de day trade na Petro. Olhando agora para a Vale 5, Vale 5 foi lá bater naquele nível de resistência mencionado na última videoanálise, também no vídeo chat dentro do Investmania. Bateu lá, gerou um candle lá de perda de força, de entrada de pressão vendedora nessa região de resistência. Perdeu a mínima da primeira hora de pregão, trazendo a chance de iniciar um movimento de baixa. E dentro daquela possibilidade de se trabalhar numa venda, seria uma das alternativas com stop acima dessa máxima aqui, tentando pegar um movimento de baixa no G60, que teria dado até um bom resultado, pegando só o movimento do dia, ali um stop em torno de 2,1% e andando 3,29%, um pouco mais do que 1 para 1, não chegou a dar 1 para 2, mas em torno de 1,5 aí para o risco que correu na operação. Ativo também da mesma forma, se abre caindo, perde a mínima do pregão de hoje, o ideal para gerar a venda de day trade seria ela abre caindo, mas reverte aqui, gera pelo menos um a dois candles aqui para cima e proporcionando topo no G15 abaixo dos R$16 seria mais interessante para a ponta vendedora de day trade na Vale 5. BBDC4, enfim, de maneira geral, o que eu comentei ontem na videoanálise, falando que o mais interessante é que houvesse uma correção um pouco maior no preço ou no tempo em diversos ativos. Continuo com isso, mesmo que abriu hoje subindo, não vi muita alternativa de compra. E aí, tinha até uma que eu já tinha mencionado na última videoanálise, na OIBR4, mas de maneira geral, a maioria, o ideal seria aguardar uma correção um pouco maior do atual movimento de subida. E aí, dentro dessa correção, que seria uma correção porque é contra uma tendência de alta de curto prazo, seria para atuar um pouco mais na venda, mas focado mais em day trade, no meu entender. Ou dependendo do desenrolado day trade, podendo levar até para um próximo pregão, no caso ali, por exemplo, da Vale 5. E aí no caso aqui BBDC4, pegando os principais ativos para esse day trade, como eu já mencionei na PTR4, que pode acontecer na Vale 5, ideal na BBDC4, que ela venha a perder a mínima do pregão de hoje, 31,19, e a partir daí que trabalhe gerando topo descendente aqui para baixo, de uma região em torno dos 31,24, 31,25 no gráfico de 15 minutos. Isso seria mais interessante para buscar day trade na ponta vendedora em cima de BBDC4. CSNA3 está mais alinhada porque montou um topo descendente
gerou aqui um topo descendente, uma mudança de tendência. Já tinha mudado a tendência porque tinha perdido ali o fundo anterior. E agora ela monta esse topo aqui, aumentou a chance até de montar um pivô de baixo, de perder o suporte em 5,43. Então é um ativo que também, movimentos, tentativas de subida, que gere topo ali no gráfico de 15 minutos, 10 minutos, abaixo dos 5,70, seria bem-vindo para uma venda a favor de tentar pegar um movimento de baixa do dia. O GPA3 sendo mais ousado, já comentei em outro momento, não chegou a gerar nada tão relevante. A perda da mínima do pregão de hoje seria uma das alternativas de possível venda, trabalhando com stop até acima de 66,47 ou mais protegido em cima de 66,77, tentando pegar aqui uma movimentação para baixo de um forte movimento de subida pelo gráfico semanal e também no gráfico diário um pouco mais esticado ainda para cima o GPA3. E aí tem os outros ativos, em termos de aguardar a possibilidade de compra, o BBSE3 vem gerando já uma correção, vem se aproximando na região ali de suporte na faixa dos R$ 33,30 a R$ 33 reais. Desacelerando essa movimentação para baixo é que vai começar a ficar interessante alguns papéis para avaliar a possibilidade de compra. Se abre também subindo, vem com a subida fraca, igual comentei na Vale, vem com a subida fraca, ainda ficaria aqui dentro desse candle aqui, ainda ficaria mais para buscar venda para day trade. CEMIG 4 da mesma forma, também apontando para níveis de suporte aqui na faixa dos 13,37 a 13,14 depois do pregão de hoje com queda de 2,94%. Também se abre aqui subindo de maneira mais fraca, seria mais para a ponta vendedora ainda. Se abre caindo, dependendo do que ela for fazendo aqui para baixo, desacelerar esse movimento de baixo seria uma chance de arriscar alguma compra, mas principalmente, no meu entender, mais para pensando um pouco mais na sexta-feira. E por último, o Nato 3. Nato 3 é um ativo que eu venho acompanhando, já cheguei a comentar na última videoanálise, fez aqui mais um candle de correção, mantendo-se aqui sem muita aceleração para baixo, é um papel que pode trazer a oportunidade de entrada, seja a partir do próximo pregão ou principalmente a partir de sexta-feira, através de uma compra pelo gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.